Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, professor Tiago Menezes. E vim conversar de novo com os alunos do 9º ano do ensino fundamental. Dessa vez eu estou aqui para corrigir com vocês, fazer a resolução das atividades que estão aí na apostila impressa que vocês receberam aí da Secretaria de Educação. Esse primeiro momento a gente vai corrigir as questões que estão voltadas para as aulas 1 e 2 e 3 e 4, né? Que é justamente a generalização do mundo e os fluxos populacionais no mundo desenvolvido, né? Então, a apostila ela traz para a gente alguns passos, né? Em alguns passos ela traz algumas questões. Por exemplo, no terceiro passo, dá uma observada, né? Ela pede para a gente observar os dois mapas, as duas imagens, né? A primeira divisão de continentes e a segunda divisão em Ocidente e Oriente. E traz a pergunta para a gente. Vamos lá, presta atenção aí. Primeiro, identifique quais são os critérios utilizados para classificar os espaços geográficos nos dois mapas. Presta atenção aqui, gente. Primeiro critério, divisão por continentes. Segundo critério, divisão a partir da localização geográfica, né, Ocidente e Oriente. Ou nós podemos também trazer a divisão cultural em mundo ocidental e mundo oriental, tá? Primeira questão, pergunta sobre a divisão utilizada em cada uma das imagens. Primeira imagem, divisão por continentes. Segunda imagem, divisão seja por localização geográfica ou seja por questão cultural. Segunda questão, localize e circule os diferentes continentes que se situam no lado oriental a partir da comparação entre os dois mapas. Presta atenção, gente, eu não posso aqui circular a televisão, né? Mas vocês vão fazer aí em casa, tá? Na apostila de vocês, vão conferir se vocês realmente acertaram. Quais são os continentes que estão do lado oriental? A Oceania, né? Grande parte da África e da Europa e principalmente todo o continente asiático. Oceania, grande parte da África, toda a Ásia e uma pequena parte bem pequenininha do continente europeu, isso do ponto de vista de localização geográfica, tá? Terceira questão. A partir dessa localização, é possível imaginar características em comum entre esses diferentes continentes situados no lado oriental? Essa é a grande questão. No lado oriental, muitas vezes a gente vai perceber, desse ponto de vista de localização geográfica, que esses continentes eles não têm semelhanças. Por quê? Porque o critério utilizado aqui é apenas de localização geográfica relacionada ao meridiano de Greenwich. Por isso que eles não vão ter muitas semelhanças, eles vão ser muito diversos do ponto de vista cultural, político e até mesmo econômico, tá certo? Essa divisão que é a divisão por localização geográfica, essa da segunda imagem. E o quarto, posicione o Brasil e indique sua regionalização nesse mapa. Nesse mapa aqui, o Brasil está localizado ao ocidente, tá certo? Ou no ocidente, melhor dizendo, do ponto de vista de localização geográfica, né? Ao lado oeste do meridiano de Greenwich. Terceiro passo corrigido. Vamos agora, então, ao quarto passo, tá? Vamos corrigir o quarto passo. Quarto passo traz pra gente o aprofundando. Relembrando o exercício anterior, posicione o Brasil no mapa abaixo, no caso o mapa aí está ao lado, né, aqui na TV. Você conseguir identificar se o Brasil está no Ocidente ou no Oriente? Quais são os continentes e países que estão na mesma condição que o Brasil? Em seguida, leia atenciosamente o texto, circule termos que você não entende e busque o significado. Vamos lá aí agora nesse textinho, né, que traz o quarto passo. Falar uma língua de origem latina e estar a oeste do meridiano de Greenwich não é suficiente para estar no Ocidente. Enquanto os Estados Unidos e Portugal são indiscutivelmente ocidentais, a classificação de países como Brasil e Argentina não é unânime. O Ocidente sempre se definiu em oposição a algo, ora em relação aos povos islâmicos do Oriente Médio, ora em relação aos povos asiáticos de maneira geral. No período da Guerra Fria, o conceito de Ocidente passa a ser associado à existência de certas instituições, como democracia, capitalismo, e ainda que de maneira difusa, também os valores judaico-cristãos, segundo o professor José Henrique Bortolucci, da FGV. Vamos responder agora, tá? As questões, gente. O que é que ele traz? Escreva em seu caderno.
Indique os critérios que o texto classifica como insuficientes para classificar o país enquanto pertencente ao Ocidente. Os critérios que o texto traz para a gente, né, é que se um país não tiver capitalismo e democracia plena, ele não pode ser classificado enquanto Ocidente nessa divisão cultural. Se não tiver capitalismo e democracia plena e plenos valores judaico-cristãos, ele não pode ser classificado enquanto Ocidente. Segunda questão. De acordo com o texto e com seus conhecimentos, ao afirmar que o Ocidente sempre se definiu em oposição a algo, quais são as oposições levantadas? Quais são as oposições levantadas? Tem uma língua oficial, né? Enfim, o que você vai perceber é que isso não pode estar muito diferente, né, do que a gente tem no Ocidente, que seria o quê? O capitalismo, especialmente a democracia. Se você não tem capitalismo e democracia, você está em oposição ao Ocidente. É isso que o texto acaba de trazer para a gente. E a terceira questão, identifique os critérios utilizados no texto para estabelecer o que é Ocidente. Acaba trazendo aqui a terceira muito do que a gente falou na primeira e na segunda, né? Que é o critério de você ter capitalismo, democracia plena e valores judaico-cristãos. Esses são os critérios. E o quarto, a partir do texto e de seus conhecimentos sobre o nosso país, por que a classificação do Brasil é indefinida? A classificação do Brasil é indefinida exatamente por conta do seu passado e muitas vezes até presente também autoritário, né? O fato da democracia não ser forte, ainda ser uma democracia frágil, como acontece na América Latina de uma forma geral, né? A forma como se organiza a economia, muito dependente da exportação de commodities e até mesmo de produtos tecnológicos do exterior, muitas vezes coloca o Brasil nessa posição de indefinido, né? De classificação indefinida. Né? E para a gente finalizar essa primeira parte, temos aqui o fato de trazer para a gente, né, a questão, alguns conceitos, né? O que é norte geoeconômico está faltando, né? Regionalização, norte e sul geoeconômico, ocidente e oriente. A regionalização é a divisão do mundo, né, ou de um determinado espaço territorial a partir de critérios previamente estabelecidos. O norte geoeconômico está voltado para aqueles países desenvolvidos com alta qualidade de vida. O sul é exatamente ao contrário, né, do norte. Né? E o que ainda sobrou aqui, o ocidente, aquele que tem valores relacionados a capitalismo, democracia e valores judaico-cristãos, e o oriente é tudo em oposição a isso, tá? Dando continuidade à correção da tua atividade aí, nós vamos para essa parte que fala dos fluxos populacionais. Olha o terceiro passo, ó, dessa segunda parte da tua apostila, aulas 3 e 4. Quais são os elementos comuns nas duas imagens, né? Todas as duas imagens a gente tem aqui, ó, migrações, tá certo? E quais são os elementos diferentes? A diferença é que aqui é migração forçada, fugindo de perseguições políticas, religiosas, né, ou até questões econômicas. E aqui não, aqui é migração por conta de turismo, para conhecer um local. Terceiro, classifique e define os dois tipos de fluxos populacionais analisados. Aqui é refúgio, né, esse fluxo populacional está relacionado a deslocamento por conta do refúgio, e o segundo é uma atividade econômica, que é o turismo, né? Aqui eles estão analisando aí uma obra de arte, tá? O quarto passo das aulas 3 e 4, dá uma olhadinha. As setas no mapa indicam os trajetos feitos por refugiados, buscando países da Europa Ocidental. Tunísia e Turquia são pontos intermediários por onde eles passam, né? E acabam permanecendo nesses países. Letra A. No mapa acima, quais os pontos de partida desse grupo de refugiados? Quais os pontos de partida? De onde é que eles saíram? Da Turquia e da Tunísia. Letra B. No mapa acima, qual o ponto de chegada desse grupo de refugiados? A Alemanha. Aí você vai observar o gráfico a seguir. O gráfico de IDH desses países, né? Alemanha, Hungria, Líbia, Síria e Tunísia. Aqui estão. Alemanha com 0,9, Hungria 0,8, Líbia 0,7, Tunísia também na África 0,7. Certo? E trazendo seus conhecimentos prévios, indique quais razões para o fluxo migratório no mapa anterior. Por que as pessoas saem da Tunísia para a Alemanha? Porque na Tunísia você tem baixa qualidade de vida, né? Na Síria também isso vai acontecer. E por que vão para a Alemanha? O IDH indica qualidade de vida.
E é exatamente por isso que elas vão para a Alemanha, porque o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele está alto, né? Por isso essa ideia de ir para a Alemanha, certo? E o quinto passo, olha, o quinto passo traz para a gente aí uma reportagem, né, falando exatamente sobre o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, né? Como é que ele faz as medidas, o pacote de medidas dele, que é justamente fechar fronteiras e criar cercas de uma forma geral. Letra A. Agora, utilizando seus conhecimentos sobre demografia, explique a forma como a Hungria se põe frente aos fluxos migratórios. A Hungria cria barreiras, a partir do seu primeiro-ministro, né, e seu governo, para que esses trabalhadores e imigrantes não cheguem até esse país, tá certo? Seja estimulando a natalidade para que as pessoas tenham filhos, mais filhos, e não precisem desses trabalhadores, seja colocando cerca no meio do caminho mesmo, cerca física, para que essas pessoas não venham a chegar lá. E a letra B, a ONU, por meio da Acnu, né, a Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, classifica como xenofobia atitudes, preconceitos e comportamentos que rejeitam, excluem e frequentemente difamam pessoas, com base na percepção que elas são estranhos ou estrangeiros à comunidade. A partir dessa definição, analise em forma de texto curto a ação executada pelo governo da Hungria. Ela pode ser considerada xenófoba? Você vai fazer um pequeno texto aí, né, fazendo essa análise por que dessa ação do governo turco ele vai ser xenófoba, né? A gente está vendo que há um processo claro de xenofobia, mas essa é uma questão absolutamente pessoal a ser respondida aí no teu caderno, tá? E por último, para a gente finalizar, o sexto passo nos pede alguns conceitos básicos, né, para completar. Aqui já tá faltando a gente o conceito de fluxo populacional, migração, refúgio, turismo, globalização e xenofobia, né? Dá uma olhada aqui, né, para que você entenda de fato quais são esses conceitos básicos. Fluxo populacional é o trajeto de pessoas entre países, cidades ou regiões. Migração, quando a pessoa vai saindo de um local para outro ou está chegando, né, em outro local. Refúgio é a fuga dessas pessoas, seja por decorrência de ameaça de morte ou por questões de desastres naturais, tá certo? Ou perseguições políticas e religiosas e até mesmo de orientação sexual, né, entre outros. Turismo é uma atividade econômica que você vai para conhecer, é um momento de lazer, para conhecer um outro local, seja região, país, né, mas você tem uma atividade de lazer, até para conhecimento de cultura, ou então o turismo ecológico, para conhecimento de áreas naturais. A globalização é o processo de interação política, econômica, cultural e social entre os povos, né, e entre os países. E a xenofobia é essas atitudes e preconceitos que rejeitam os estrangeiros, que têm uma certa aversão aos estrangeiros, né? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa primeira correção do nosso material, né? Bons estudos e até a próxima.